Se você vai ter um crachá original desse de servidor do INSS, já chega nessa aula dando o seu joinha. Não vou tomar muito do seu tempo, quero só te pedir, se você é camarão acordado, já está com a gente há bastante tempo, já conhece o nosso conteúdo, sabe que é de valor, já deixa o seu joinha. Se você ainda nunca assistiu uma aula nossa aqui do projeto INSS Teórico e ainda não conhece a nossa metodologia, assista essa aula e se ao final, ou no meio, ou quando você sentir que você está gostando, né, você para e deixa o seu joinha e ajuda a gente para que a gente possa alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Estamos fazendo aqui nossa reta final para o concurso do INSS, liberando todo o nosso curso que é pago, nosso curso teórico pago para você que não pôde comprar, né? Ou que já chegou agora no meio do caminho e quer revisar a matéria, tá? Você vai assistir as aulas aqui e vai focar nas questões, tá bom? Foque nas questões. Salomão, não tem um curso de questões. Aí você vai clicar no link que está aqui abaixo, vai adquirir o nosso curso de questões de R$ 394, 397 por R$ 119, clicando aqui no link. Quais as vantagens? Você vai ter todo o material em PDF, aulas comentadas do curso Direito Previdenciário, nossa matéria é Direito Previdenciário, tá? Vai ganhar também todo o projeto INSS teórico em vídeo e material em PDF para você poder assistir e revisar as aulas nessa reta final. Bom, se você não pode adquirir o curso, porque mesmo assim não é pesado para você, mas pode nos abençoar, se você clica aqui no botãozinho aqui, se tornar-se membro, com um valor simbólico você vai estar contribuindo aqui para que a gente mantenha o canal no ar, sempre com conteúdos de muito valor. Então é isso, a gente vai começar do começo, dá uma olhadinha aqui embaixo, você vai ter a checklist, tá? Com todas as aulas organizadas por temas, e essas aulas, além de estarem organizadas por temas, separado por checklist para que você possa assistir na sequência correta. As nossas aulas elas foram pensadas didaticamente, onde um assunto puxa o outro. E sim, tá? Nessa reta final, você que ainda está com menos de 90% de acerto em previdenciário, precisa subir esse score aí e vem comigo para a gente poder aí te ajudar, né, a ter o seu crachazão de direito previdenciário de servidor do INSS, tá bom? Então, bora para a aula e estudo. Foca na aula agora, valeu! Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre interpretação, fontes e hierarquia da legislação previdenciária, um outro tema pequeno, tá? Mas muito importante, porque pode sim cair uma, duas questões na prova. Normalmente é uma, duas. É um tema bem simples da gente entender, não tem nada complicado, mas é um pouquinho decoreba, por isso torna-se um pouco chato. Mas vá com calma, aprendeu isso, aprenda de uma vez só, porque isso não muda, continua sendo assim para sempre, é assim desde que o INSS é INSS praticamente, tá? Então, muita atenção e vamos lá, vamos aprender sobre a legislação previdenciária. Você que já é aluno de direito não vai ter dificuldade nenhuma, e você que não se assuste, é muito tranquilo. Vamos entender que existem espécies de normas jurídicas. Norma jurídica é um gênero, tá? O gênero é o todo. Tá? Pensa assim, o gênero é o corpo humano como um todo. E as espécies são as suas partes, como a mão, os braços, as pernas, o tronco. Essas são as espécies do corpo. Tá? Nesse exemplo aqui, o gênero são as normas jurídicas como um todo. E as espécies, tá? A gente vai estar vendo os tipos de normas jurídicas no decorrer dessa aula. Então, as regras são situações... nós temos normas jurídicas que são regras, que são situações concretas, elas descrevem situações fáticas. O artigo 74 diz o seguinte: a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data. Olha aqui uma norma jurídica que é uma regra. O segurado ele precisa falecer. Se o segurado não falece, não dá direito à pensão por morte. O fato gerador é a morte. Então a regra básica para a gente começar a pensar em pensão por morte é o falecimento, o óbito do segurado. Se não falecer, não há... mas a norma diz não há espaço para pensamentos, para subjetividade. É ou não é? Isso é uma norma regra, tá? Já as normas princípios, elas são normas abertas, elas necessitam de interpretação. Por exemplo, o princípio da seletividade. Vamos selecionar. Vai selecionar o quê? Aquilo que é o risco social, né? Que demanda situações em que pessoas estão em grande risco social. Mas o que é um risco social elevado? Por exemplo, a reforma da Previdência,
ela está discutindo a manutenção ou não da aposentadoria por tempo de contribuição. No passado, a aposentadoria por tempo de contribuição, embora muitos doutrinadores discordem disso, o legislador entendeu que é um risco, tá? A pessoa trabalhar mais do que 30 ou mais do que 35 anos. 30 se mulher, 35 se homem. É a única explicação que tem. Ele entendeu como um risco e englobou-se dentro dos benefícios previdenciários a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, uma pessoa com 48 anos, qual é o risco que ela tem de continuar trabalhando? Ela ainda vai ter muitos anos pela frente. Na década de 80, a expectativa de vida era bem menor. Hoje, a expectativa de vida beira os 80 anos, 70 e poucos anos. Então, assim, uma pessoa que se aposenta com 48, uma mulher que começa a trabalhar com 18 aos 48 pode se aposentar, ela não tem um risco social envolvido aí. Se ela tem problemas de saúde, o benefício que ela vai fazer jus vai ser um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, não é isso? Então, houve uma mudança. Subjetivamente, lá na década de 80, no início da década de 90, a aposentadoria por tempo de contribuição era um risco que o legislador entendeu. Foi ele, subjetividade, aquilo que era bom para ele, que ele julgava-se certo naquele momento. Tá? Hoje já está se discutindo isso, porque mudou. Não é uma regra objetiva, esses conceitos vão mudando ao longo do tempo, como se interpretava, né? Quais eram os parâmetros, a sociedade muda e os princípios são interpretados de acordo com a sociedade no momento em que eles são chamados para um caso concreto. Então, você vai ver que são normas abertas, necessitam de interpretação, não é papum como a morte do segurado, se morreu, tem direito, como no exemplo anterior. Tá? Bom, interpretar a norma jurídica é dar sentido à norma alcançando aquilo que se pretende, né, que o legislador pretendia. Qual era o objetivo do legislador? Ele queria dizer o que com isso quando escreveu essa norma jurídica? E aí a gente vai ter as classificações, e as classificações é bem legal de você estar aí prestando atenção nelas, porque se você souber interpretar bem a legislação, você a interpreta favorável a você. Tá? E aí você vai ganhar suas ações judiciais com base nisso. Isso aqui vale em regra geral para qualquer tipo de legislação. Agora aqui, claro, a gente está puxando especificamente para o direito previdenciário. Tá? Quanto à origem, interpretação legislativa ou autêntica, é um tipo, uma classificação. O próprio legislador interpreta a lei no texto normativo. O legislador ele cria o texto normativo, ele cria a lei e diz o que a lei significa. Olha só. Não se considera como remuneração direta ou indireta para os efeitos desta lei os valores despendidos pelas entidades religiosas, instituições de ensino vocacional, e aí ele segue falando, né, o que é que vai ser ou não remuneração para entidade, direta ou indireta, para entidades religiosas. E aí no parágrafo 14 ele começa, para efeito de interpretação do parágrafo 13, e aí ele vai seguir dizendo o que é que significa o parágrafo 13, depois você dá uma olhadinha na integralidade desse parágrafo. Então aqui é um exemplo de uma interpretação legislativa ou autêntica, a interpretação que vem dada na própria lei. Tá? O que é que significa, por exemplo, remuneração direta? Se o parágrafo 14 viesse, remuneração direta significa, e aí ele descreveria o que significaria, nós também teríamos uma interpretação legislativa ou autêntica, tá? Agora a gente também pode interpretar quanto à origem. A gente vai ter uma interpretação judicial, exercida pelo Poder Judiciário. A gente tem uma interpretação administrativa, o que a gente faz no INSS, por exemplo, como servidor, interpretar 8212 e 8213, tá? E é exercido pelo Poder Executivo, porque o INSS é uma autarquia ligada ao Poder Executivo. Interpretação doutrinária é exercida pelos livros jurídicos, os grandes doutrinadores. Não, aquilo ali significava isso, porque normalmente são as interpretações mais viajadas. Tá? As que têm mais chance de ser equivocadas, eu acho que é a administrativa, nem sempre. Mas às vezes a gente vê cada absurdo, tem colegas que chegam a conclusões absurdas a respeito de determinados entendimentos e são pessoas que não têm formação jurídica. E isso acaba dificultando. Tá? Quanto ao meio, tá? Qual é a forma que você vai estar interpretando isso? A gente tem interpretação gramatical ou filológica, literal, semântica, textual ou verbal. É um método que observa o sentido literal dos vocábulos. Tá? Então, assim, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º. Para efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Quem adota essa interpretação gramatical, ou filológica, ou literal,
vai dizer aqui que o casamento gay ele é proibido pela Constituição. Tá? Quando, na verdade, depois já vieram outras interpretações legais e jurisprudenciais que dizem que esse texto aqui ele deve ser interpretado como pessoa, entre homem e mulher, mas entre pessoas, e não entre o sexo masculino e o sexo feminino. Mas se fosse a literalidade do texto, não seria permitido, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tá? No nosso país, o que não é verdade. A gente tem também uma interpretação histórica que vai levar em consideração os antecedentes históricos. É o método que avalia as circunstâncias exteriores às normas criadas pelo legislador. Ou seja, leva em consideração os fatos sociais, econômicos, políticos que motivaram o legislador a criar aquela lei, aquela regra, não se atendo somente ao sentido literal da norma. Tá? Por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, no início da década de 90, tem um contexto histórico, as pessoas viviam pouco. Tá? Por viverem pouco, né? Entre aspas, entendeu-se que a aposentadoria por tempo de contribuição protegia um risco social, que era o quê? Aquela pessoa que já trabalhou muito, já contribuiu muito, não ter tempo de usufruir a sua vida. Esse é o risco social ali que eu consigo enxergar. Temos também a interpretação sistêmica, ela visa a harmonia entre as normas, analisando uma de acordo com o que diz a outra, ainda que de outros âmbitos como penal, civil. Esse método ele beneficia o sistema jurídico como um todo, onde o sistema se completa em conjunto. Na faculdade de Direito a gente estuda muito isso. Fala, olha, o direito é um só. Para facilitar o estudo, a gente dividiu ele em áreas, para que você possa se dedicar a essas áreas. Mas ele deve ser interpretado de forma sistêmica. Tá? Então, são várias teorias nesse sentido. E aí, por exemplo, a questão do casamento entre homem e mulher não deve ser interpretado só com base ali no texto literal da Constituição, mas também no que está previsto no Código Civil e em outras normas. E aí todo se faz entender a legislação. Nós temos também a interpretação lógica, leva em conta a compatibilidade ou ocorrência por meio de raciocínios lógicos. Se isso, então aquilo, ele não pode estar desejando que o segurado deixe pensão se não morrer. Se é pensão por morte, é lógico que a pensão só pode ser gerada depois que o benefício que o segurado falece. Isso é uma interpretação lógica. Interpretação teleológica, esse método dá relevante valor à finalidade, ao objetivo que a norma tem. Por exemplo, se uma norma tem como objetivo a concessão de um lar de qualidade para as famílias carentes, a interpretação teleológica vai se ater a isso, procurando cumprir este propósito. Tá? Então, no caso de um benefício assistencial que é prestado apenas às pessoas que são carentes, que dele necessitam, que não pode ter o seu sustento mantido por si ou por sua família. A norma está dizendo o quê? Que quem vai ter direito a esse benefício são essas pessoas. E o objetivo é que essas pessoas tenham uma vida minimamente digna. Então se concede um benefício. E qual o valor que esse benefício tem que ter para ser minimamente digno? Um salário mínimo. Por isso que o benefício assistencial ele tem o valor de um salário mínimo. A interpretação ela pode ser também feita em relação à sua finalidade. Ela pode ser declarativa ou estrita. Esse método procura desvendar o real significado da lei, em que as palavras expressam a real intenção do legislador. Então, o que é que o legislador quis dizer quando ele usou essa palavra? Se ele usou poderá, significa que tem exceção. Se ele usou aquela outra palavra, o que é que aquela palavra quer dizer no contexto do que está escrito? Então, uma interpretação estrita ou declarativa. Aí você fala, Salomão, a prova cobra como isso? Na verdade, ela vai fazer o seguinte. A interpretação das normas previdenciárias se dá quanto à sua finalidade, e aí ela vai colocar interpretativo ou declarativo, e vai te dar esse enunciado para você dizer se sim ou se não. Se está verdadeiro ou falso, é bem simples. A gente tem também a interpretação restritiva, quando o texto expressa mais do que se pretende dizer. Esse método reduz o alcance da norma. Tá? Quando o texto ele expressa mais do que aquilo que ele pretendia dizer, nós fazemos uma interpretação restritiva e reduzimos o alcance da norma. Interpretação extensiva, aquela que amplia o significado da norma. Por exemplo, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Uma interpretação extensiva vai dizer que aquilo não é só entre homem e mulher, é entre pessoas, está expandindo, vai para além de ser só homem e mulher, pode ser homem com homem, mulher com mulher. Tá? Então ela amplia o significado da norma que tratou pouco do assunto. Bom, a interpretação da legislação previdenciária segundo a pirâmide de Kelsen, ou kelseniana. Hans Kelsen foi o cara que ele idealizou a pirâmide, né, de legislação, colocando as normas no topo da pirâmide pelo grau de sua importância e preponderância em relação às demais. Tá? Então, normas previdenciárias constitucionais são as normas que estão em primeiro lugar. Artigos 194 a 204 da Constituição. As leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas e medidas provisórias, que podem ser convertidas em lei ordinária, não podem violar a Constituição. Elas criam deveres e obrigações sendo consideradas como fonte primárias do direito, porém, não podem contrariar a Constituição. Tá? Artigo 62 da Constituição diz: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria reservada à lei complementar. Por exemplo, fonte de custeio para a Seguridade Social e regulamentação da aposentadoria especial, ela exige lei complementar. Por isso que na reforma agora, eles querem tirar a constitucionalidade dessas normas previdenciárias para poderem alterar a Previdência na hora que eles quiserem, do jeito que eles quiserem. A reforma não passou porque a gente tem esse entrave constitucional impedindo. Tem que ser lei complementar, quórum qualificado, né, votação em 2 turnos, com maioria e tal. Então, tudo isso é para dificultar que a Previdência, as normas previdenciárias, elas sejam alteradas. Elas são consideradas fontes primárias. Tá? O inciso 4 do artigo 62 diz: já disciplinado em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do presidente da República. Ou seja, é vedada a edição de medidas provisórias já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto pelo presidente da República. Atos regulamentares secundários. Então, primeiro a Constituição, depois a gente tem as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas e medidas provisórias. Faça a piramidezinha. Primeiro, Constituição. Segundo, as leis complementares. Terceiro, os atos regulamentares secundários. Aqui entram os decretos, as instruções normativas, resoluções, portarias, memorandos e as orientações internas. Tá? Não podem inovar no mundo jurídico, salvo decretos autônomos. O decreto ele será exclusivamente expedido pelo chefe do Poder Executivo, sendo, portanto, hierarquicamente superior aos atos das demais autoridades administrativas. No INSS, quem faz esse tipo de decreto, né, na verdade não é nem decreto, são as instruções normativas, quem assina as resoluções e tal, vai ser o presidente do INSS, os titulares de diretoria, obedecendo essa dinâmica, tá? Então não pode inovar. E o que muitas vezes o INSS faz em suas INs é trazer normas que não só regulamentam, mas inovam no mundo jurídico, trazendo regras que não deveriam estar ali. Tá? Vamos ver agora a integração das normas jurídicas. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 4, a LINDB, diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Bota aí um asterisco bem grande nesse tópico, porque esse assunto é muito cobrado em prova. Tá? Se tem um assunto que cai na questão de legislação previdenciária, interpretação e tudo mais, é esse aqui. Como é interpretado no caso de lacunas. A analogia é um caso semelhante com uma lei aplicada a ele. Então não tem aquele caso previsto em lei, mas uma outra lei diz algo semelhante. Então, com base naquela lei ali, eu vou adaptar o caso que eu estou vivendo aqui e vou interpretar como uma analogia. Costumes são condutas não jurídicas reconhecidas socialmente. Então, assim, o costume de se fazer determinada coisa naquela região. Se a lei for omissa, não tem analogia, eu posso usar o costume. E os princípios gerais são as ideias basilares e fundamentais do direito, que lhe dão apoio e coerência,
que são respaldados pelo ideal de justiça, liberdade, igualdade, democracia, dignidade. Seriam ideais fundamentais de caráter geral dentro de cada área de atuação do direito. Aí a gente vai ter o que? Uma norma não diz nada, mas eu tenho os princípios da Previdência para olhar, para dizer, olha, isso aqui está ferindo o princípio da Previdência Social, o risco social, tá? A universalidade da cobertura e do atendimento. Você pode fundamentar a sua ação com base nesses princípios. E quem é que tem competência para legislar sobre a Seguridade Social? A regra geral é que apenas a União poderá legislar a respeito desse tema, seguridade, tá? Cuidado, a União tem competência absoluta em relação à seguridade. A competência ela é privativa, grife aí, privativa. Às vezes as questões elas vêm mudando esse termo privativo por qualquer outro termo, tá? Então é privativa, é competência privativa, não é exclusiva, é competência privativa, no que diz respeito ao regime geral de previdência social, bem como a competência complementar privada. Tá? Compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social. O parágrafo único diz que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Bom, parece aqui que há uma contradição. Você vai responder conforme a questão. Se a questão disser a União ela tem competência privativa para legislar sobre Seguridade Social, correto. Se ela disser a União delegou, ou lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas ao previsto na Constituição, correto também. Então vai depender de como a banca formula a questão, responda de acordo com a Constituição. Agora, competência, a gente vai ver a competência concorrente, que é a exceção do privativamente, da forma privada que a União tem para legislar. Os estados, o Distrito Federal e os municípios têm competência concorrente. Eles editam normas referentes aos seus regimes próprios de previdência social, no que diz respeito, por exemplo, aos seus servidores públicos e à previdência complementar dos seus servidores públicos. Com relação à saúde e à assistência, os estados e os municípios vão poder fazer regulamentações em conformidade com as regras gerais editadas pela União, no caso do benefício assistencial, a LOAS, que estabelece regras gerais. Tá? Então, compete à União, aos estados do Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre, ou seja, ao mesmo tempo, previdência social, proteção e defesa da saúde, proteção e integração social às pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância e à juventude. Então, conforme a Constituição, é privativo a União legislar sobre Seguridade Social. Concorrentemente, a União vai legislar com os estados, distritos federais e municípios, no caso da Previdência Social, em relação ao regime próprio de seus servidores, à Previdência Complementar de seus servidores. Tudo isso você vai prestar bastante atenção, pois esse ponto é um ponto muito cobrado nessa questão de legislação previdenciária, a questão da competência. Bom, o que você precisa saber é o seguinte também. Para legislar sobre previdência, de forma geral, só a União tem competência. Tá? Os estados e municípios podem legislar sobre previdência em relação aos seus servidores e a previdência complementar desses servidores. Eles têm regime próprio e ali eles fazem regras específicas que não ferem a Constituição, desde que não firam a Constituição. Tá? Agora, a saúde e a assistência, a competência é concorrente. Tá devendo os estados, o Distrito Federal e os municípios respeitarem as normas gerais editadas pela União. E a gente vai ter a 8080 de 90 e a 8742 de 93, que são normas editadas para a saúde e para a assistência social, que a União editou, mas que os municípios vão poder fazer também suas normas próprias, obedecendo essas normas específicas, são as regras gerais. De tudo o que a gente viu aqui, de legislação, a classificação é decoreba, tá? Essa parte de competência é decoreba, e a parte que muito cai é a questão de competência. Competência cai bastante. Qual é a competência? Para confundir se é concorrente, se é privativa ou não. Tá bom? Fechando assim, nosso estudo específico sobre legislação previdenciária, integração, interpretação. Segue firme nos estudos,
Deixa uma abinha no seu dia a dia aí para você sempre estar estudando alguma coisinha de direito previdenciário. E vamos firme, vamos com fé, vamos com tudo, tá bom? Quem tem fé não precisa de sorte. Até o nosso próximo encontro. Meus amigos, chegamos ao final dessa super aula. Comenta aqui o que é que você achou, se você ficou com dúvida, tá? Se você tem aí alguma discordância, não acha que é bem assim do jeito que a gente explicou, comenta aqui. Mas quero muito pedir a você, deixa o seu joinha, se inscreve, pega o link dessa aula, manda nos grupos de estudo e fala, olha, professor Salomão Bonerges, ex-servidor do INSS, liberou gratuitamente o curso pago dele, teórico, para que você possa estudar nessa reta final e revisar a matéria. A orientação que eu lhe dou é que você possa estar dentro ali do projeto INSS Questões Comentadas nessa reta final, vai ser muito importante para você, vale a pena o investimento, tá? A gente vai não só te explicar a matéria por questões, como a gente vai te ensinar nesses períodos de 10 dias a estudar por questões. Você vai pegar o material que a gente tem passo a passo para vocês estudarem ali. Então é isso, um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte. Tchau, tchau.